Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui a convite do pessoal do Grupo Arvoredo, com o Diogo Francischini. Ele é empresário, também publicitário, palestrante, mas é desses motivadores, desses palestrantes que fala com a experiência própria de quem gere a sua empresa, de quem vive o que o público dele vive, passa também num momento como esse que nós tivemos aí no nosso país. Mas, Diogo, primeiro, você falar sobre as suas impressões aqui de Santo Antônio de Jesus e do que você está vendo aqui no Arvoredo. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar falando aqui para o blog do Valente. E Santo Antônio de Jesus é um lugar que eu tenho muita familiaridade, eu estou muito familiarizado aqui, já vim aqui várias vezes, conheço bastante aqui o mercado, as pessoas, e é uma terra muito próspera, uma terra de pessoas muito competentes e muito empreendedoras também. Então, como você falou, eu trabalho, eu tenho uma empresa onde eu sou diretor comercial, e eu exerço a atividade de vendas também diariamente e ao mesmo tempo eu viajo o Brasil inteiro treinando equipes de vendas de grandes empresas. Então eu estou sempre reciclando esse conhecimento, não só quando eu vou numa empresa, numa grande empresa, passar conhecimento, eu recebo também muito conhecimento deles, do que eles estão vivenciando na realidade deles, em todos os estados do Brasil, como também no meu dia a dia, que embora empresário, eu também exerço a atividade de vendas, eu também estou o tempo inteiro negociando, estou o tempo inteiro entendendo quais são as dificuldades do mercado, então cada época, cada fase traz novos desafios, novas dificuldades, e a gente precisa aprender a evoluir, para se manter vivo, e é por isso que a minha linha de treinamento e a minha linha de palestra, ela segue muito a linha do comportamento dos tubarões. Tanto que o nome da minha palestra é Shark Attack, um show de vendas. Então, Shark Attack é ataque de tubarão em inglês. Então, eu faço um paralelo. Ao longo da minha vida, eu tenho uma relação muito íntima com tubarões. Já presenciei ataques de tubarão, inclusive, na minha juventude. E eu comecei a perceber, eu comecei a estudar eles, muito curioso. Eu fiquei com medo desses animais, mas ao mesmo tempo fiquei muito curioso. E fui começando a perceber algumas características. Eu vou te dar um exemplo. Você sabia que os tubarões eles existem na Terra há mais de 400 milhões de anos? Isso significa que eles não são da época dos dinossauros, eles são anteriores aos dinossauros, eles são anteriores às próprias árvores. E de lá para cá, muitas espécies de animais surgiram, desapareceram e os tubarões continuam vivos, e não só continuam vivos, continuam dominando o território deles. Por quê? Adaptação. Então o que a gente traz disso? O que isso significa? O que isso diz pra gente? O que isso quer falar pra gente? Poxa, o profissional de vendas hoje em dia, se você parar para pensar, hoje em dia a gente tem internet, todo mundo tem smartphone, todo tipo de informação que você precisa sobre um produto ou serviço está na palma da sua mão. Então o cliente, quando busca comprar um produto, ele basicamente vai no celular, faz uma pesquisa e ele já vai na loja sabendo o que ele quer comprar, e às vezes ele vai na loja só para poder pegar no produto, ver como é, mas na verdade ele prefere comprar online porque é mais barato. E aí, se o vendedor não se adaptar e não evoluir como os tubarões evoluíram, ele vai desaparecer porque ele vai deixar de ser necessário. Então o que eu como vendedor preciso fazer para me manter necessário? Para fazer com que aquele cliente prefira comprar comigo do que online. Hoje eu preciso dar um bom motivo para que a minha existência como vendedor, como profissional de vendas, ainda seja necessária. Entendeu? Então, ao longo disso, a gente vai pensando em muitas outras analogias. O tubarão ele não ataca direto numa presa, ele não chega simplesmente abocanhando. Ele primeiro faz uma sondagem, ele circula, ele observa aquele animal que está ali, ele dá um esbarrão para perceber se aquele animal vai reagir, de que maneira aquele animal vai reagir, dá uma primeira mordida para poder experimentar e saber se aquele é o tipo de carne que ele come. Inclusive os seres humanos não fazem parte, normalmente quando alguém é atacado por um tubarão é só uma mordida, porque ele percebe que não é, e em seguida, quando ele percebe que aquele é o público-alvo dele, é que ele vai lá e come. E da mesma forma, o vendedor não pode partir direto para o ataque, partir direto para a oferta. Ele precisa primeiro sondar o cliente, ele precisa primeiro conhecer, ele precisa interpretar, ele precisa ouvir, ele precisa colher informações daquele cliente, para a partir dali perceber, poxa, o que é que eu tenho como produto aqui que melhor vai solucionar o problema daquele cliente. E precisa ser algo muito real, muito verdadeiro. Aquele vendedor ele precisa estar comprometido a entregar algo positivo para aquele cliente, a fazer uma diferença positiva na vida daquele cliente. Ele tem que entender como aquela compra vai transformar de alguma forma a vida daquele cliente, o dia a dia daquele cliente. Ele precisa estar comprometido com isso também. Então, existe uma série de aspectos que levam em conta um processo evolutivo. O mercado está muito diferente, mudou muito, e a gente percebe que muitos vendedores eles não mudam o comportamento. Na medida que as coisas se tornam mais difíceis, a maioria das pessoas tende a reclamar mais. Quando, na verdade, o que a gente precisa é realmente se adaptar e entender como é que as coisas estão funcionando agora.
Como é que você analisa esse momento, né, pessoal? Aí nós tivemos recentemente, não posso nem dizer se já saímos dessa crise, né, mas pelo menos não está como teve um certo período em 2016, por exemplo, né, aquele auge ali. No momento como esse, né, qual conselho, qual orientação que você dá ao pessoal que ao mesmo tempo fica ali com medo de investir, fica com medo também já do seu próprio negócio, o que está acontecendo, ouvindo uma série de informações ruins, né? Qual a estratégia para um momento desse? Olha só, a gente passou realmente pelo pior e normalmente toda crise, a vida, o mundo dos mercados, eles acontecem em ciclos. Na política, na economia, enfim, na sociedade, nos negócios, tudo acontece em ciclos. Normalmente, depois de uma grande queda, a gente tem períodos de alta. Nós já enfrentamos o pior e agora nós já estamos num processo de retomada econômica, independentemente de qualquer coisa. Inclusive, eu sou mega contra essa coisa de, olha, o momento político não está bom. Para pensar, você tem controle sobre o momento político? Não. Se eu não posso controlar o momento político, eu não posso depender dele para fazer negócio. Não posso, eu preciso criar o meu momento econômico. Então, se a gente percebe que a gente está num momento de retomada, a hora boa para fazer negócio, inclusive a hora boa para comprar imóvel, é agora. Porque perceba, se estamos num processo de retomada, normalmente aumenta a demanda, costuma aumentar também os preços. Então, quem investir agora, por exemplo, em imóvel, vai estar investindo num momento bacana, porque daqui a alguns anos o preço médio, o preço do metro quadrado, ele vai estar mais alto. Então, a gente nunca teve num momento tão propenso para investir em imóveis. Esse é o momento, essa é a hora. Então é nesse momento que a gente tem que levar isso como oportunidade para quem está ali disposto a investir ou até a adquirir o seu imóvel mesmo para sua família, sair do aluguel. Né? A gente tem uma série de situações. Tem a pessoa, você vai vender imóvel para aquele cliente que quer realmente utilizar aquele imóvel, sair do aluguel ou mudar para um lugar melhor, né? Seja pela localização, seja pela estrutura, o tamanho da residência, ou até pela estrutura mesmo, às vezes quer ir para um condomínio e tal, você tem uma série de recursos, segurança, enfim, lugar para seus filhos ficarem mais à vontade, mais livres, ou você quer comprar para investir. Eu acho que em ambos os aspectos, esse é o melhor momento. Bom, nós queremos aqui agradecer, né, e parabenizar o Grupo Arvoredo por proporcionar isso aí aos seus parceiros, aos corretores, também aos seus clientes, aos seus moradores, que são empresários também. Muito obrigado, que agradeço. E lembrando, só deixar como última mensagem, gente. Se você trabalha com vendas, lembre-se que vender é fazer o bem. Se aquilo que você está entregando não vai fazer o bem para aquela pessoa, a venda não foi correta. Porque hoje em dia nós falamos em vendas sustentáveis. Os tubarões estão desaparecendo por causa da ganância de pescadores que pescam para arrancar as barbatanas e vender para fazer sopa. E os vendedores também estão desaparecendo pela ganância de querer vender a qualquer custo aquilo que muitas vezes não é adequado àquela pessoa que vai comprar. Então, gente, venda sustentável, venda aquilo que vai realmente fazer bem para aquela pessoa que está comprando.